Muito bem, eu vou fazer a leitura do texto, depois assim mesmo como nós estamos sentados, eu quero orar por alguns irmãos. Salmo 82 diz assim: é Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, que possamos aproveitar, Pai, de maneira que o nome do Senhor seja louvado, independente de como ele acontecerá. Que na alegria nos alegremos no Senhor, que na tristeza, Pai, possamos entregar, Pai, as nossas tristezas, problemas, angústias, no trono da Tua graça, Pai, que é de onde vem o nosso socorro. Acima de tudo, que nós tenhamos a esperança, Senhor, da Tua intervenção no tempo e para a eternidade. Obrigado, meu Deus, pela recuperação, Senhor, da irmã Kátia, que teve problemas de saúde, da irmã Daniela. Obrigado pelo pós-operatório do Júnior, do Romaninho, da Vanessa, Pai, pela maneira em que eles estão enfrentando o pós-operatório. A irmã Delcira, Senhor, que operará. Obrigado, Pai, pelos irmãos, o Estevão, a Liz, a Alexandra, que ainda está com dengue, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e dê, Senhor, sabedoria para a irmã Vera, para continuar cuidando da Tua filha, Pai. Nós precisamos que esses irmãos sejam recuperados e curados para a glória do Teu nome. Nós somos Teus, Pai, e isso nos traz alegria, segurança, conforto, e possamos, Pai, crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Nós, em seguida aqui a nossa exposição do nosso texto, do Salmo 82, nós vamos participar da ceia. Então aqueles que estão devidamente batizados, que vão participar da ceia e não pegaram o cálice, faça um sinalzinho aí, tá bom? Para alguém da recepção ali, vai levar para você os elementos, tá bom? Então tem alguém aí já, aqui irmã Elza, irmã Betânia já vai ver, vai chegar para você, tá bom? Aí você já deixa tudo ajeitadinho. Muito bem, meus irmãos, nós ainda estamos naquela parte dos Salmos, onde o tema da justiça, ele ainda está na esteira, né? Lembra que no primeiro dia que nós começamos a trabalhar acerca dos Salmos, eu fiz um apanhado geral, demonstrando que os Salmos é um celeiro, onde todos os atributos de Deus e todas as questões para a vida e até para a eternidade, elas são tratadas aqui. Então, elas estão organizadas. Trabalhamos aí questões da celebração, de como o Salmo ele era utilizado. Nós estamos aí numa parte onde o tema da justiça é importante, né? Então o Salmo 82 também está na esteira da justiça. Daqui a pouco nós temos aí um salmo, eu estou trabalhando pelo menos um em cada dezena. Trabalharemos na semana que vem, no próximo encontro, a questão da brevidade da vida. Aí já sai um pouquinho do tema da justiça. Temos os salmos aleluíticos de romaria e caminharemos para o final aí. Bom, tudo isso para justificar que ainda vamos trabalhar sobre uma questão de justiça importante aqui. Esse salmo, ele é um salmo conhecido também como um salmo de lamento, por conta do fracasso da nação de Israel em cuidar dos pobres necessitados, e por conta de que a justiça ela foi colocada na lata do lixo, abandonada. Então, para nós termos aí uma efetividade daquilo que vamos trabalhar, eu quero fazer aquela divisãozinha básica, ok? Como o texto está dividido. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma convocação de uma assembleia. Então, o verso 1, o presidente da assembleia vai convocar a assembleia. Vamos ler? Verso 1. É Deus quem preside a assembleia divina no meio dos deuses. Ele é o juiz. O verso 2, 3 e 4, você tem a primeira acusação. Então você já vai concluindo que essa convocação de assembleia, ela não é uma assembleia para que a assembleia julgue, mas para ela ser, ela não é uma assembleia para ser consultada, mas é uma assembleia para ser julgada. Qual é a primeira acusação desse, que é Deus reuniu a assembleia? Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios?
garantam a justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. O verso 5 ao 7, nós temos a segunda acusação. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, por isso todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. E por fim, a conclusão da poesia, verso 8, oração pedindo que a justiça de Deus, ela seja aplicada, ela seja vista em todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Muito bem, então você tem aí uma peça jurídica, né? O texto ele está todo trabalhado, todo confeccionado, demonstrando que você tem aí uma autoridade que vai presidir, e os juízes que compõem a assembleia, que não estão aqui para julgar nenhuma causa, mas para ser melhor, né? Não estão sendo consultados, mas julgados por aquele que é juiz de fato e de direito. Algumas questões importantes vão aparecer no texto, principalmente quem são os deuses aqui. Isso vamos trabalhar à medida que o texto for sendo trabalhado aqui. Muito bem, o verso 1 então, nós temos aí a convocação, não é? E o texto diz assim, é Deus quem preside. Então a ideia de presidir é aquilo que é bem comum e bem tranquilo de compreender. Você tem uma assembleia, e a assembleia ela precisa ser presidida, ela precisa ser conduzida por alguém de direito, né? E tem uma pauta na assembleia. Essa assembleia, ela precisa ser muito clara o assunto que vai ser discutido, não é? Quem vai presidir? A ideia de presidir, e quem vai presidir aqui é Deus quem preside essa assembleia. A ideia de que presidir é Ele que vai ficar de pé diante da assembleia. É Ele que tem o direito da fala, é Ele que vai inclusive acusar. Então, quando você lê o texto, é Ele quem preside, é a ideia de que no meio da assembleia Ele se coloca de pé, né? E Ele começa a fazer a sua acusação. E aí nós temos também, no primeiro versículo de introdução, de convocação, o texto vai dizer que Ele preside uma assembleia divina. Essa assembleia divina, ela pode ser tida, ela pode ser tomada como a nação de Israel, não é? De uma forma muito, biblicamente, é assim que nós partimos aqui. E depois a gente vai estendendo, depois a gente vai fazendo algumas aplicações. Porque Israel, ela é a nação santa sacerdotal. E isso, a característica de ser santa e sacerdotal, ela deriva da lei. Deus entregou a lei, e a lei, ela é inegociável. Não se discute os meandros da lei. Quem determina a lei é o supremo juiz, né? Ele determinou, não matarás, não adulterarás, como tratar isso, como tratar aquilo, como ir à guerra, e tantas outras coisas que nós lemos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e Números, né? Eu alterei a ordem aí, mas a ordem agora não muda o produto dos fatores nesse momento aqui. Quem define o que é culto não é aquele que cultua, quem define quem é culto é Deus. Não sou eu que digo, vamos cultuar Deus assim, é Deus que define o que é culto. Então, esse sujeito que preside, ele então, é aquele que determinou o que é certo e o que é errado. Então, a assembleia aqui refere-se ordinariamente à nação de Israel. Por quê? Ele está sendo julgado porque recebeu a lei por meio de Moisés, e eles não viveram de acordo com a lei. E aí nós temos a primeira dificuldade, ou pelo menos a primeira aparente dificuldade. E eu vou ler o texto de novo. É Deus quem preside a assembleia divina, no meio dos deuses Ele é o juiz. E a primeira questão aqui é que você tem uma assembleia que Ele chama de deuses. É claro que não há possibilidade nenhuma de que haja um sistema politeísta. O que é um sistema politeísta? Onde existe a possibilidade, onde se admite que existe mais de um Deus. Aliás, o conceito de Deus necessariamente tem que ser exclusivo.
Não há possibilidade de duas divindades. Por quê? Uma das características inegociáveis da divindade é a onipotência. Por exemplo, o que é onipotência? Absolutamente todo o poder. Se tem duas divindades, já não há onipotência, o poder é dividido. Percebe? Por uma questão de lógica, não é possível duas divindades. Há uma única divindade. Não existe dois deuses supremos. A ideia de supremacia é a ideia de exclusividade. Se há dois supremos, nenhum dos dois é Deus. Há um confronto, um puxa-estica de poder. Há uma disputa. Não há quem se rivalize. Não há quem possa dizer que tem o mesmo poder do que Deus. As hostes malignas, elas são anjos que caíram. Anjos são criaturas de Deus. Então está aqui excluída de uma forma lógica. Nós falamos em politeísmo porque é uma ideia filosófica, uma ideia de comunicar. Um crê num Deus tal, o outro no Deus fulano de tal. Mas de forma bíblica, de uma forma de definição, Deus é uma exclusividade. Não há nada que lhe oponha, não há uma contrapartida, não há alguém que dispute a soberania do universo. Deus é o Todo-Poderoso. Então é evidente que o texto aqui não está nos ensinando que Deus bíblico, o Jeová, aquele que criou os céus e a terra, ele tem outros deuses subordinados e por meio da sua ordem ele governa. Não é assim. Então nós precisamos ir em busca escriturística do que o texto quer nos dizer aqui. O próprio Salmo, no tempo devido, lá no verso 5, 6, ele vai dizer, mas nós podemos ir em busca aí de outras explicações. A palavra que aparece para deuses aqui, ela pode ser traduzida como anjos, juízes ou governantes, não é? Então a palavra aqui é Elohim. Então quando a gente traduz lá no contexto, você pode traduzir como deuses. E por que a palavra Deus ela é adequada aqui? Porque Deus, em tempo oportuno, segundo a sua misericórdia, ele concede o direito de julgar para suas criaturas. Quem Paulo vai dizer que governa? O governo, a autoridade é dada por Deus. Percebe? Então Deus aqui é uma ideia de que Deus comunica a capacidade para o governo. E aqui já começa a colocar, não em xeque, mas colocar aqui um certo temor. Porque toda pessoa que recebe algum tipo de liderança, algum poder de julgamento, alguma capacidade de conduzir um povo, ele é chamado de deuses aqui. O problema é que quando nós achamos que somos de fato deuses do rebanho, ou deuses daquele que deve ser conduzido, nós então infringimos em pecado, em crime, e aí então nós somos reunidos por Deus, e somos repreendidos. É isso. Por exemplo, eu vou pedir a ajuda aí dos irmãos lá do recurso da mídia, para colocar aqui no texto, Êxodo, na tela, Êxodo 7:1. É possível que a tradução aqui seja um pouco diferente, mas eu já explico já, ok? Olha só, Êxodo 7:1. O Senhor, o juiz, disse a Moisés, preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó, e Arão, o seu irmão, será seu profeta. A palavra autoridade ali é Elohim. E se você tem uma Bíblia aí, né, como a minha, escrito assim, né, no papel, é possível que tenha uma letrinha ali, você vai no rodapé e está escrito deuses. Então a ideia de deuses que vai aparecendo aqui é alguém que recebeu autoridade. Por quê? Como é que Deus aplica, como é que Deus conduz? Deus ele não encarna toda hora, encarnou uma única vez em Jesus, mas a todo momento ele imbui, ele outorga, ele concede um poder para que você julgue no lugar de Deus. Fenomenal, né? Isso nos seduz. Olha que coisa maravilhosa. Imagine se eu chegar e falar assim, ó, você é Deus. Isso na boca, isso no ministério de alguém que não compreendeu o contexto bíblico, vai causar estragos aí.
Gente maluca tem em todo lugar, não é assim? Esse empoderamento, ele causa muito problema. Quem que num discurso bem elaborado, quem ouvindo uma mensagem triunfalista dos coaches motivacionais, num domingo como esse, dissesse a partir das emoções ou do apelo emocional, usando uma retórica e o sentimentalismo, dissesse, você é Deus e tudo vai dar certo, em nome de Jesus, daquele frio na espinha e todo mundo naquele torpor emocional, agora você vai ver comigo. Satanás também pensou assim, não é? Porque o poder, ele é inebriante e ele muda a natureza. Tanto que Satanás, por também ser, entre aspas, nesse acaso aqui como Deus, ele deixou ou se comportou de tal maneira que a sua natureza santa se transformasse para a natureza demoníaca. E esse grupo de pessoas aqui que receberam o poder, eles estão sendo acusados para que eles se arrependam, para que também não se transformem em demônios, não é? O que é transformar em demônio, segundo o que eu estou tentando aqui ou introduzindo o texto? É para que quando nós achamos que somos deuses e dominamos uma contingência jurídica, de liderança, de governo, nós nos comportamos como Satanás. O orgulho transforma anjos em demônios. Palavra do já famoso Agostinho de Hipona. Muito bem, então não só esse texto de Êxodo 7:1, mas tantos outros textos da Bíblia usa a palavra deuses para quem está imbuído de autoridade. E o contexto de Êxodo é o contexto da saída do Egito, que desencadeia as 10 pragas. Na cabeça do faraó, ele é Deus, não é assim? A ideia de o poder político atrelado ao poder religioso faziam dessas pessoas se sentir o supremo governador do mundo. Por isso que Faraó, na cabeça dele, dos egípcios, eles são o quê? O Deus do mar, o Deus da terra. Por isso que as 10 pragas não é uma luta entre Deus e Faraó, é um deboche. E a palavra deboche, ela vai aparecer no capítulo 10 de Êxodo. Deus diz assim, ó, você vai contar para os seus filhos como eu debochei de Faraó. O Faraó, ele achava que era Deus, de fato e de verdade. E, por exemplo, se ele é Deus, ele deve dominar a contingência do ecossistema. Quando Deus faz a praga da escuridão acontecer, é como se Deus estivesse dizendo assim, ô Faraó, você não é o Deus do sol? Por que você não evitou isso? Eu apago. Quando tem Deus, eu apago a luz, não é? Quando você tem a praga dos piolhos que ataca a agropecuária, você tem um problema, um colapso político e econômico. É como se Deus dissesse, ô Faraó, você não é Deus? Nem piolho você sabe matar, cara. Então as 10 pragas não é uma disputa de força, é Deus debochando daquele que se diz divindade. Eu costumo dizer em contexto de aula que quem inventou o bullying nesse aspecto foi Deus. Como diz o nordestino, Deus estava bulindo, não é, do faraó, mostrando e envergonhando que ele não é Deus. Ele está imbuído de poder, mas quando ele acha que é Deus, ele é envergonhado, porque o Supremo Senhor, ele se levanta para julgar. Então essa ideia de deuses aqui, ela é frequentemente usada no Antigo Testamento. Ela pode ser traduzida como juízes, aquele que vai julgar alguma causa. O juiz, ele não inventa, ele não cria leis, ele está ali para fazer com que o direito seja cumprido. A palavra Elohim é traduzida por deuses também como homens poderosos, reis, assim por diante. Portanto, quando nós lemos o texto, é Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses, é todo aquele que recebeu algum tipo de poder de liderança, ele está representando Deus. Deus está dando condição, por misericórdia e graça, para que você participe da justiça, da aplicação da justiça. E aí você pode concluir que você não tem um cargo de liderança, você não é governo, você não é juiz, você não, mas você é filho, deve obedecer os pais. Você é pai, tem o governo dos filhos. E aí a coisa já complica, não é? Então, todos nós, em algum momento, estamos usando a prerrogativa divina. É como se Deus, que deveria julgar e julga, ele dá um passo e diz assim, ó,
você vai julgar. Você, toda a sua atitude, toda a sua demanda que depende julgar um ou outro, você está exercendo um papel de juiz. Dada, outorgada, claro, mas é Deus que faz isso. Deus está se retirando e colocando, vai lá Moisés, e discute, conversa, debate aí com o faraó. Então essa ideia de Deus, ela tem o conceito de que todo aquele que está imbuído de autoridade, ele está representando Deus, ainda que ele não reconheça, ainda que ele não tenha a menor ideia das questões escriturísticas do que o texto diz. Ele tem uma autoridade, seja ela nacional, jurídica, eclesiástica, familiar, não importa. No momento em que você está julgando, você tem a prerrogativa divina de julgar com justiça. Muito bem. O Salmo 82, que estamos lendo, o verso 7, eu chego lá, mas para que você já conclua comigo que não são deuses no sentido politeísta, olha o que ele diz, já concluindo lá: vocês morrerão como simples homens, cairão como governantes. Percebe? Então o próprio texto está dizendo que esses que julgam, eles são tratados no texto como deuses, mas não se deixe iludir, não se envaideça. Você tem o poder, a autoridade que foi concedida, mas não esquece que você não é onipotente. Você vai cair como homem, vai morrer como homem, mostrando que é um poder dado. Muito bem, resolvida essa questão, vamos então para a acusação. Verso 2, 3 e 4. E aqui o juiz, ele já entra num tom acima, né? Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Ora, você já tem aqui a questão do juiz cobrando a assembleia. Ó, escuta aqui, vocês não receberam a lei? Vocês não sabem o que é certo ou errado? Pelo menos pelo desconfiômetro, você sabe o que é certo e o que é errado. Pelo menos por intuição, você sabe o que é certo e errado. Já que você sabe o que é certo e o que é errado, até quando vocês vão agir de uma forma equivocada juridicamente? E juridicamente aqui não é o juridiquês, não é os meandros do mundo jurídico dos homens. É aquilo que Deus estabeleceu como digno e direito. Até quando, verso 2, vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Irmãos, aqui não é a questão, e o texto vai mostrar para nós, de pobre ou rico. A questão não é pobre ou rico, a questão é justiça. Porque tem pobre que precisa ser julgado e castigado. A questão não é a questão financeira. E nós temos uma coisa mais ou menos assim, né? Quando alguém sai de uma empresa, por exemplo, e ele vai às raias do tribunal para fazer valer o seu direito de funcionário. Ele arruma 2 ou 3 amigos e eles vão prestar depoimento defendendo a pessoa. E a pessoa que vai é amigo, nem sabe como ele se procedia lá. Não é porque é funcionário que ele tem direito. A gente vai defender o amigo porque é amigo, não por conta da justiça. Percebe? E quantas vezes nós presenciamos ou participamos disso daqui? Não, deixa comigo, a gente vai lá e vai depor. Você não sabe se o seu amigo, se o seu filho, se o seu pai, ele chegava no horário certo, ele cumpria os seus deveres. Você vai porque é amigo. A questão não é quem é outra pessoa. O que define é a justiça. Você percebe que a coisa vai complicando para nós? Porque a gente não quer saber do direito. A gente quer saber que aquele que está do nosso lado, ele esteja defendido pela lei. Ainda que essa lei, ela seja uma lei da preferência. Por isso que a lei que Deus deu vai estar em algum momento lá no Pentateuco dito assim: não defenda o pobre porque é pobre, nem o rico porque é rico. Para Deus não tem preferência, a questão é do corte reto, da justiça. E aí a acusação: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? E aí então o verso 3, o que eles devem fazer? Garantam a justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Vocês receberam a lei, vocês receberam o poder de uma liderança, seja ela familiar,
governamental, no município, no estado, ou nacional, ou eclesiástico, não importa. Vocês receberam a lei para garantir a justiça. E como Romanos vai dizer, todos nós pecamos. Primeiro que nós não temos condições de executar a lei, os meandros legais, de uma forma 100% justa, porque escapa a competência jurídica do nosso intelecto. Isso é consequência do Adão. Mas aqui não é a questão de que falhou aqui porque eu escorreguei. Não é essa a questão. A questão aqui é aquele que usa a lei para poder favorecer um grupo em detrimento do outro. E aí você tem os dois lados um problema. Primeiro, aquele que recebe um poder para julgar, seja qual for em instância for, ou é aquele que é julgado, a pressão popular. Por isso que a dificuldade do governo, da liderança e tantas outras coisas que derivam aqui. Ora, você que tem 2 filhos, você julga o momento, a demanda do momento, de uma maneira que as informações que você tem ali, você faz um tribunal ali e julga isso em detrimento disso. Mas até nessa questão da contingência familiar, você erra na justiça. Pode ser que aquele já bagunçou mais, você já está, um dia eu te pego. E naquele dia nem foi ele, você aplicou a justiça nele. Não é assim? A gente não consegue dominar a lei, né? Esses sorrisos assim, né, são esclarecedores, né? Nesse pecado eu não incorro. Eu nunca julguei o meu filho de forma equivocada. Eu não os tenho. Muito bem, então a complicação: garanta a justiça para o fraco e para o órfão, mantenha o direito dos oprimidos, livrem os pobres. Então Deus ele está acusando a assembleia que ele reuniu, porque eles, ao invés de executar a justiça, eles estão usando a vara da lei, o poder que receberam, para um benefício próprio. Eles estão usando de maneira adequada porque ergueram a cabeça às nuvens. E essa não é uma conclusão minha, é o que a ideia de juiz, de soberba, ela quer dizer, né? A ideia de que a cabeça da pessoa não está mais no corpo, né? No sentido figurado, ela está nas nuvens, como se ela dominasse toda a contingência humana, como o faraó. Eu sou Deus aqui no Egito. Essa é a acusação. É claro que sempre existirão superiores em todas as instâncias da vida, mas de onde vem o poder de Deus? O Paulo vai trabalhar isso no capítulo 13 de Romanos, não é? Não há poder que não seja dado por Deus, não há autoridade que não venha de Deus, até para o castigo. Isaías capítulo 5, Deus vai dizer assim: eu coloco jovens no poder. E aí numa leitura simples, alguém pode estar vendo? É jovem cheio de vitalidade que vai governar. Não é isso. É só ler o contexto que você vai entender o quê? Que Deus coloca a cabeça oca para castigar um grupo que precisa ser castigado. A ideia de jovem é a ideia de falta de maturidade, não é questão cronológica. É a questão de que eu coloco no poder jovens porque ele é cabeça oca, porque o povo também abandonou a lei, então vai ser governado por um cabeça oca, por alguém que faz tudo errado. E a gente conhece a história do Saul, que quando você lê o texto de Oséias, o que Oséias vai dizer? Eu dei um rei na minha ira, um cabeça oca, que ele amava muito mais o poder do que a dignidade humana. Um dia, transloucadamente, ele fez um voto e não podia comer durante a batalha. O seu filho, o Jonatas, chegou, não sabia da ordem do rei, ele estendeu a vara e pegou o mel lá. O que o Saul disse? Vou matar esse moleque, era filho dele. Os outros soldados disseram, não, o rei, sabe o que é? Ele nem sabia, cara, ele é seu filho. Por quê? Esse rei amava mais a sua autoridade do que a dignidade humana. E tantas outras coisas que vão aparecendo por lá. Então a questão aqui é que Deus, ele dá o poder para que o pobre, o necessitado, o fragilizado, ele não seja mais indigno ainda. E o contexto explica aqui que os pobres da época do Salmo aqui, são aqueles que, os pequenos agricultores,
os proprietários de terras que não tinham um monopólio, um grupo, uma extensão maior de terra, e por isso estava nas mãos das autoridades. Esses fracos aqui são aqueles trabalhadores diaristas, no texto. Não estou dizendo que o trabalhador diarista ou aquele que tem um terreno menor, ele é sempre o fraco. Não é isso. Isso eu acho que já ficou bastante claro. A ideia é de que esses juízes, eles ofereciam uma segurança jurídica melhor, por conta da lei. Nós estamos estudando aqui na quinta-feira, o caso da Ruth e da Noemi, e o que Deus disse: você está numa roça, então você vai pegar a espiga, o que cair no chão, não devolva para o lugar, né, para o cesto, porque o que cai no chão é para o pobre. Você tem a roça, e na rua, perto da rua, não recolha. Por quê? Para que o pobre e a viúva, o estrangeiro, eles tenham o que comer. Quando alguém recolhia do lado que não era para recolher, ou pegava do chão, eles incorriam em crime. É sobre isso. É para que todos tenham minimamente um direito de sobrevivência. E essa turma aqui viraram um conluio, uma máfia que defendia os seus interesses, e Deus os reuniu aqui. Mantenha, a palavra verso 3, a ideia de garanta ou manter, é a ideia de julgar com imparcialidade. Então a questão não é ser rico ou ser pobre, a questão é de justiça. E no texto de Deuteronômio, eu escrevi algumas coisinhas aqui, só de forma compilada mesmo. Você tem uma série de informações, resumindo o texto, que ele vai dizer quem são, ou o que é ser maldito. É claro que você tem uma lista extensa lá. Por exemplo, maldito quem desonrar seu pai e sua mãe. Pronto. Então você fala assim, eu não tenho idade ou maturidade ainda, e eu não estou enquadrado, e Deus jamais me julgará. Pois é, você pode se comportar de forma que você está maldizendo seu pai e sua mãe. Mas eu nunca falei nada sobre meu pai e minha mãe. Eu todo dia dou bênção para ele, todo dia eu dou um abraço carinhoso e vou dormir. Não é essa a questão aqui. Não é a questão do dizer, é a questão de proceder com o que diz. Honrar pai e mãe vai muito mais do que dizer alguma coisa, é o comportamento. E eu sempre, quando eu falo disso, eu uso um exemplo que eu aprendi, graças a Deus, por obra e graça do Senhor, que é um freio moral. É claro que eu erro muito, mas o que eu procuro determinar nas minhas ações? Quando eu vou fazer alguma coisa e isso me vem à mente, eu penso, o que minha mãe sentiria se ela soubesse que eu estou fazendo isso? O que meu pai diria? Se eu pensar, ele vai se entristecer, então esse é um parâmetro para que eu não faça aquilo que eu estava intentando. A melhor maneira de honrar meu pai e a minha mãe, ou a memória da minha mãe, é agir de acordo com a moral que eles me ensinaram. Eu não teria condições de chegar hoje no meu pai e saber que ele se entristeceu por uma questão programada, planejada, que não está de acordo com aquilo que ele ensinou como moral. Então, o que é honrar pai e mãe? Aquilo que está combinado com a alegria que eles ensinaram, principalmente com a questão da moral do evangelho. Então, se você abraça o teu pai, claro que você tem que abraçar, beijá-lo e tantas outras coisas, demonstrando de carinho, mas honrar pai e mãe é viver de acordo que você leve alegria para o coração dele. Você pode não levar alegria todo dia, mas você pode pelo menos evitar tristeza. Pronto. Maldito quem não honra pai e mãe. Aí a congregação diria, amém, concordando. Em seguida, maldito quem mudar o marco de divisa de uma propriedade. Ou seja, você tem um terreno, e aí você vai vender o terreno. Você está dizendo assim, esse terreno é meio lote, 5 por 25. Mas você mudou o marco e ficou menor. O que quer dizer? Maldito quem mudar o marco da propriedade. E todo o povo dirá, amém. Percebe? Então todas as vezes que é mudado algum peso e medida, é maldito. Se você vender 1 quilo de feijão, não são 900 gramas, é 1 quilo. Deus odeia medidas e pesos desonestos. É isso que ele está dizendo aqui. Então as medidas, os pesos, é para que você tenha o quê? Minimamente uma justiça social. E aí você, num domingo como esse, liga lá a tua televisão, o seu aparelho de comunicação, num jornal desses quaisquer aí, e você vai ouvir que o deputado tal, o governo tal, ao invés de comprar o leite das crianças, ele roubou o dinheiro e promoveu uma viagem para a família. São esses daqui.
Até quando você vai perverter a justiça? É o vereador, ou sei lá quem, planejamento de obras, que recebe uma quantia de dinheiro para fazer o asfalto na rua, em vez de colocar 1 metro de pedra e sei lá mais o que, para ficar bem feita a rua lá, ele coloca menos, chove, faz um buraco, seu filho vai andar de moto, cai no buraco e ele morre. Por quê? Porque alguém roubou o dinheiro do asfalto. O que Jesus disse? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então você percebe que o texto, ele está eloquentemente nos chamando a atenção dos meandros de justiça, enquanto a vida acontece de verdade. Mantenha com imparcialidade o direito. E por fim, pelo menos aquilo que eu compilei aqui: maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão, à viúva e todo o povo. Amém. É uma solenidade no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. Tem alguém lá, o Moisés, e lendo, falando, e o povo, amém, amém, amém. Então você tem lá uma lista do que é ser maldito. O que nós estamos lendo aqui é que Deus, ele escolhe de uma forma soberana, em épocas específicas, extraordinárias, em cargos extraordinários, para que essa pessoa, ela trabalhe para defender a dignidade humana. E ele proíbe que o julgamento seja perverso. Percebe que essa porção de Salmo, ela recorrentemente fala sobre justiça. E há uns 3 domingos aqui o tema é quase que o mesmo. A questão toda é que só há promoção da justiça quando no coração de quem julga há o temor a Deus. E é justamente o que ele está dizendo aqui, vem cá, eu vou presidir a assembleia, no meio de vocês, que são os representantes, que são deuses, por que vocês estão fazendo isso? Aí o verso 5, que é o segundo julgamento, ele diz assim: eles nada sabem. Quando nós lemos o texto sem um apoio um pouco mais criterioso, dá para entender que eles aqui, esse pronome eles, diz respeito aos pobres, mas não é assim, não é assim. Eles aqui está se referindo aos juízes. É claro que numa tradução a gente perde um pouquinho, mas o contexto vai nos ajudar. Eles nada sabem, nada entendem, vagueia pelas trevas. A palavra treva aí, ela está em oposição à luz do conhecimento. Quem é que anda em trevas? Quem são eles aqui? Os deuses, os governadores, os juízes. E aí eu leio de novo: eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Por isso, consequência, todos os fundamentos da terra estão abalados. A ideia de abalar é a mesma daquilo que a gente trabalhou semana passada. A ideia de sismo, de terremoto. Tudo está abalado, por quê? Porque não há quem ame a justiça como Deus ama. Ninguém. Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Todos, todos. Por isso que nós precisamos da justiça da cruz. Sem a justiça da cruz, a nossa dívida é impagável. Ou você recebe Jesus como Salvador, ou você tem uma dívida enorme, porque você não sabe lidar com os meandros da justiça. Você vai pagar essa dívida se você não recebeu a oferta agradável na cruz do Calvário. Não tem outra saída. Pelo menos é assim que o Evangelho ensina. Ou então você crê em qualquer outra teoria absurda aí. Mas a Bíblia ensina isso. Então, esses aqui, eles contribuem para que haja trevas, não haja justiça, e os fundamentos estão abalados. A ideia do verso 5, eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados, dá ocasião para o verso 6. Eu disse, vocês são deuses. E vocês vão lembrar, se não lembrar, eu trago a memória. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus usa exatamente o texto do Salmo 82. Num debate por conta de uma demanda, os fariseus acusando Jesus, vai dizer assim, vocês são deuses. E ainda diz, e a palavra do Senhor não pode ser anulada. E por que Jesus diz isso? Vamos lembrar o contexto aqui. No capítulo 9 do Evangelho de João, nós temos uma cura de um sujeito, de um rapaz que era cego, não é isso?
ele foi curado. E quando ele foi curado, houve uma perturbação, um incômodo nas lideranças religiosas. Lembra? Tanto que os fariseus, aqueles que dominaram, que tomaram o templo de assalto, que usavam a estrutura do templo e o sofrimento humano para arrecadar dinheiro, eles não admitiam que não houvesse um procedimento para a cura. Tanto que eles vão dizer que aquele dia era sábado e não poderia. Não, no sábado não pode fazer nada, né? Mas ele está enxergando, ele era cego. Não, a questão aqui não é se ele é cego ou não, o sábado é importante. E Jesus, no outro contexto, vai dizer que o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? É o homem para a religião ou a religião para o homem? Não é o homem que é escravo da religião, a religião que é um mecanismo de bênção para o homem, dados aí, né, as suas limitações. Mas a questão é que aquele sujeito, quando ele foi curado, as autoridades queriam saber quem o curou, porque para eles, que Jesus vai chamar de deuses, eles não estavam preocupados com o bem-estar de quem estava enxergando agora, estavam interessados quem que fez aquele absurdo, que não passou no trâmite legal onde a propina rola, entende? E aí, eu não tenho condições de trabalhar agora, mas acontece também no tanque de Betesda. O tanque de Betesda não tem anjo chacoalhando a água, é um mito. Quem que pularia na água? Aquele que está melhor. E é claro que, assim como vende lugar na fila do aposentado, né? Chega a gente mais cedo e fica na fila, não é assim? Você quer comprar aí? É a mesma coisa, vendia lugar na fila e coisa dessa natureza. Porque religião dá dinheiro, irmãos. Religião dá dinheiro. E quanto mais desgraça, mais cliente. Não é assim? Claro que é. E aquele sujeito, quando foi curado, foram perguntar para os pais: quem curou o rapaz? Os pais, com medo: já tem idade, pergunta para ele. Não é assim? E aí então, eles encontram Jesus, que Jesus já estava na mira deles já há algum tempo. Jesus sempre estragava a estrutura econômica religiosa deles. Eles estavam: cadê Jesus aí para a gente dar um jeito desse sujeito aí? Está estragando o nosso negócio. E aí então, no capítulo 10 nós temos aquele embate. E você conhece o texto. Jesus discutindo com eles. Jesus diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Irmãos, assim, eu não sou advogado do diabo, longe disso. Mas o texto não fala do diabo, não tem uma palavra do diabo lá. Não estou dizendo que ele não mate, não roube, não destrua. Mas quem que é ladrão? Quem que veio para roubar, matar e destruir? Os fariseus. Que eles usavam a religião para usurpar a dignidade. A ideia de roubar, essa é a expressão: roubar, matar e destruir. É a ideia de um animal que fica na espreita e ataca a sua presa. Ele ataca, e não para se alimentar do todo, ele ataca a sua presa. Por isso que ele vem para roubar, a palavra é assaltar. Ele assalta a presa, ele assalta, rouba, né? Isso mesmo, ele come as partes melhores e depois joga fora e vai outra. Percebe? A ideia disso, ele vai pegando o melhor de cada animal. E o texto não tem uma palavra do diabo. Ele diz: quem que é o ladrão? Todo aquele que usa da dignidade humana para ganhar dinheiro. Todo aquele que usa o discurso religioso para tirar mais de você. É por isso que, seguindo a linha dessa gente, eu deveria dizer assim: ó, eu vou fazer uma oração aqui, você vai ser curado. Aí depois você vem aqui dar um testemunho. Onde você foi curado, irmão? Lá na primeira igreja batista de Itapevi. Deus está lá. E na outra igreja? Não, lá não, eu fiquei 20 anos lá e Deus não me curou. É claro, eu preciso de cliente, eu tenho conta para pagar. Não é assim? E eles estão discutindo com Jesus, dizendo assim: vocês são ladrões, porque usam o poder que receberam para se vangloriar, para arrecadar. Vocês são os ladrões, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Irmãos, não se deixe enganar. A indústria da fé, ela provoca muito mais indignidade do que dignidade. Eu creio que o Senhor pode fazer milagres espetaculares, extraordinários. Mas há muita gente usando de engodo, porque não é interessante que todos se curem, mas que venham mais desgraçados, mais gente arrebentado com cartão de crédito para fazer mais uma campanha de prosperidade.
Que venham mais gente para fazer mais 12 dias para 12 meses abençoado. Que venha um sujeito e fala tudo o que você precisa. Irmãos, a melhor pessoa para saber o que você precisa é você, irmãos. Se eu souber tudo sobre você, alguma coisa está errada. Se eu colocar a mão na sua cabeça e resolver todos os seus problemas, eu tenho um poder fenomenal. Percebe? Não estou dizendo que não haja as extraordinariedades do Senhor, mas isso não pode ser uma indústria em que trazem esses supostos profetas que estão nas mídias, que se investem de um pseudo poder, e por meio da oratória, do apelo emocional e de tantas outras coisas, usam a desgraça. São esses aqui. Até quando vocês vão perverter por meio de um discurso? Vocês foram levantados para trazer dignidade. Vocês foram levantados e foram imbuídos de poder para melhorar a dignidade, não para usurpar e aproveitar da dignidade alheia. É por isso que os fundamentos da terra estão abalados. É por isso que você vê esses shows pirotécnicos de plumas e paetês dos carnavais gospels, onde aqueles que têm muitas curtidas arrebanham incautos para ouvir uma palavra que anjo daqui, anjo dali vem te abençoar, e nunca te ensina que se você gastar mais do que ganha, você nunca vai prosperar. Entende isso? Se você ganhar 1.000 e todo mês gastar 1.001 centavos, não tem como prosperar. Não é devorador, é barbeiragem econômica. Se você tem um carro, você tem que calcular o IPVA dele, quanto custa um furo de um pneu. Se você não pode, anda com um carro menor, de menor valor. Coisa dura de ouvir, não é, irmãos? Para mim, inclusive. Se você gastar mais do que ganha, irmãos, não é devorador. É como eu já disse aqui outrora, nós não precisamos, aliás, a única coisa que muitos de nós precisamos é do diabo para colocar a culpa nele. Foi o diabo. É você que é pecador e eu. Nós estamos onde estamos por barbeiragem econômica, porque não aprendemos o princípio de mordomia, porque queremos atribuir para o outro um governo que é nosso. A vida é tua. Você tem a moral do evangelho e governe para a glória do Senhor. Não é assim? Então Jesus, ele vai dizer, vós sois deuses. Então tudo que nós estamos lendo aqui é Deus chamando essa gente toda, e nós também, para dizer, até quando você vai usar a justiça para perverter? Porque todos os deuses, inclua-se nós todos, têm a obrigação moral de praticar a justiça moral, e devem prestar contas ao Supremo Criador. E aí é claro, nós já lemos o texto, mas ele é sempre bom ler de novo, né? O verso 7. Você é Deus, né? Oh, eu sou Deus, que legal, né? Oh, o adendo, né? A nota de rodapé. Você é Deus. Mas você vai morrer como simples homem. Chega a ser irônico, né? Porque a ideia de divindade é a eternidade. Deus não morre. Deus não padece, não fenece, não diminui. Você é Deus. Ah, mas você não é todo poderoso. É o poder outorgado, é o Elohim. Não se esqueça, você vai morrer como homem. Cairão como qualquer outro governante. Depois do tribunal estabelecido, da acusação feita, nós temos então um clamor para o divino, para o supremo tribunal. Levanta-te, ó Deus. Por que levanta-te, ó Deus? A ideia novamente de julgar, né? Levanta-te, porque não há ninguém em condições de julgar como o Senhor. Não existe ninguém que pode julgar com competência eterna, com conhecimento de causa. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. E aí ele sai do contexto de Israel, pois todas as nações te pertencem. E eu queria caminhar aqui para o final com poucas considerações. As autoridades, por causa da cegueira produzida pela soberba, todos nós geralmente assumimos uma posição de governo sobre o outro, em qualquer instância, familiar, eclesiástica, governamental, e à medida que o tempo vai passando, vai nos escapando a sensibilidade. À medida que o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando com o poder,
E o poder vai tirando a capacidade de nós julgarmos com correção. Num dado momento, a liderança e o governo e a capacidade de ser Deus escapa dos domínios da sensibilidade, da piedade, e nós acabamos governando, liderando, julgando para aumentar o poder, seja a maneira que for. O poder, ele tem a capacidade de nos embriagar. O poder tem a capacidade de roubar de nós a sensibilidade pelo outro. E aqui não é o juiz de suprema instância, aqui não é o do partido político, aqui não é do líder eclesiástico, somos todos nós. Que quando nós dissemos, se eu tivesse lá, no lugar dele, eu não faria isso. Pois é, talvez faria muito pior. Porque o desejo não é estar para julgar, é estar para aproveitar os meandros da justiça que está nos nossos domínios. Nós somos assim. As autoridades, elas vão se tornando cegas, e por isso os fundamentos da terra estão abalados. Esquecem que o poder emana de Deus. O salmista, nessas considerações aqui, ele está nos dizendo que Deus vindicará. A ideia de vindicar é a ideia da colheita de uva também, onde se pisa no lagar para espremer, aqui no sentido de juízo, porque não há quem não seja julgado. E é por isso que eu retomo o conceito do sacrifício de Jesus, que ele tenha sido pisado pela ira do lagar de Deus em nosso lugar, que a cruz seja um lugar onde a nossa maldade tenha sido castigada, cobrada. A cruz seja um lugar onde fomos substituídos, porque Deus não se deixa escarnecer. Um homem chamado Calvino, ele disse que é inquestionável, ou é inquestionavelmente algo muitíssimo inconveniente àqueles a quem Deus aprove investir com o governo da raça humana para o bem comum. Deixa eu tentar traduzir essa questão aqui. Isso se torna inconveniente quando nós somos cobrados. É muito inconveniente aquele que recebeu do Supremo Criador o poder de julgar, porque não usamos com esse fim, mas usamos como uma condição elevada, como um privilégio. E ainda, parafraseando aqui, nós que somos num contexto de igreja, nós usamos o nome de Deus ainda. Deus me exaltou. Quando você olha o caminho da sua exaltação, ela está pavimentada de pessoas que ficaram à margem por conta da usurpação do poder. Nós somos assim. Por isso que o Evangelho nos confronta. E Jesus, no capítulo 10 de Marcos, ele diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu termino aqui, irmãos, partindo daqui a pouquinho para a ceia, contando um testemunho em linhas gerais. Num momento bastante didático da minha vida, eu precisei do socorro de um irmão. Aliás, ele já veio aqui, esse irmão, algumas vezes. E nessa época ele tinha um comércio. Ele é um senhor, né? Ombros fartos, bem forte mesmo, né? E o senhor muito bonitão, né? Muito bonito mesmo. Olhos bem azuisinhos, calvo, uma barba bem branca. Ele já teve aqui um tempo desse. E aí, nesse momento de muita dificuldade, ele estava em frente do comércio dele. Quando eu cheguei, ele já sabia o que estava acontecendo. Ele estendeu as mãos assim, ó. Ele pegou a minha cabeça e colocou assim no peito dele assim. Ele falou algumas palavras. Ele falou assim: você está comigo, beleza? Eu senti que aquele peito era o peito de Deus. Aquele abraço era o abraço de Deus. Aquilo me fortaleceu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes você não sabe. As pessoas chegam aqui quebradas. Você nem sabe.
E o sorriso que você dá não é o seu, é o sorriso de Deus. Sabe o dia que você foi abraçado, você veio quebrado, querendo fugir, escapar, se enterrar. Eu digo, ô irmão, e você abraçou? A pessoa não sabe. Você fala assim, aquele irmão me deu um abraço e parece que foi Deus. Não parece. Vós sois deuses! Vós sois deuses! Deus se encarnou uma única vez para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Mas Deus se encarna de uma forma misteriosa e extraordinária, todos os dias, pelo sorriso de um, pelo abraço de outro, pelo serviço daquele que está ali, daquele que ajeita a colar. Deus se manifesta a todo momento, pelo brilho dos olhos, a alegria de quem serve, de quem organiza, de quem prega, de quem ensina, de quem contribui. Estamos aqui porque somos deuses, mas somos corrigidos pelo Supremo Senhor, para não acreditar que somos divindades, mas somos extensão da graça do Senhor. Que a nossa mão é a mão de Deus, que os nossos olhos são os olhos de Deus, que o sorriso é o sorriso de Deus, que o hálito é o hálito da graça, que quando se fala, que quando se ensina, que quando se aproxima, é a própria presença restauradora do Senhor. Vós sois deuses, não porque tem o poder da onisciência. Vós sois deuses, não porque tem o poder da supremacia do governo humano. Vós sois deuses, não porque tem poder do haja e tudo ocorre. Vós sois deuses pela misericórdia que nos toma pela mão da graça e nos faz extensão sua para abençoar, para cuidar, para corrigir, para ensinar, para a glória do Senhor. Vós sois deuses, vós sois deuses. E eu, toda manhã, num período, eu escrevi uma devocionalzinha que eu chamei Coisas que eu andei conversando com Deus. Porque todo dia, naquela condição, eu levantava e ia conversar, e eu escrevia. E esse livrinho eu ofereci a esse casal e a família. Na primeira página eu coloquei: Seu Gilberto Ana Sueli, vós sois deuses. E muitos me questionam: você é um idólatra? Aí eu conto a história para eles. Eu vi Deus nos olhos azuis do homem que me abrigou. Eu vi Deus na maciez da barba de um homem comum, carapicuibano. Eu vi o Deus na fragilidade de uma mulher magrinha como ela é. Eu vi Deus no prato de comida que eles me davam. Eu vi Deus quando eles perguntavam se estava muito frio ou muito calor, porque eles foram Deus. Vós sois Deus, vós sois Deus, vós sois Deus, vós sois Deus. Cuidado para não se autodivinizar. Vocês morrerão como homens, mas quando morrer como homens, receba da mão do Senhor a coroa da justiça que foi nos entregue. Vós sois deuses. Queria convidar o grupo de louvor, enquanto eu desço aqui, para que você se prepare para nós participarmos dessa celebração do Deus que morre por nós. Você se prepare aí para que possamos, com a bondade didática do Espírito Santo, que Ele traga à luz do nosso conhecimento aquilo que foi nos dado para defender o pobre. Pobre aqui não é escassez de dinheiro. Pobre aqui é sem recursos para se defender, ainda que tenha milhões na conta. Pobre aqui é o carente, é o abandonado, é o repudiado. Pobre é aquele que recebeu um diagnóstico do médico e a ciência já não pode mais resolver, porque a sentença está dada. E aqui Deus pode abraçá-lo. Aqui ele pode ouvir a voz de Deus. Aqui você pode ser Deus para ele, sem se auto-idolatrar, mas ser a extensão do favor da misericórdia, porque está escrito: vós sois deuses. Vamos louvar ao Senhor?
Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. O perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém, graças a Deus. Eu convido você a tomar os elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor, e que o Senhor trouxesse a memória de cada um de nós, que Deus, sendo Deus, não se usurpou, não se orgulhou, mas se tornou homem. E você e eu, que somos homens e mulheres, queremos muitas vezes ser Deus da situação. O vírus do pecado, ele nos endemoniza. O vírus do pecado, ele solapa a nossa capacidade de compreender, de viver o senso de justiça que o Senhor nos deu. E isso não alegra o coração de nenhum de nós. Você mesmo e eu mesmo, quando agimos assim, nós nos entristecemos. Isso é graça do Senhor. E quando nós tomarmos então os elementos da ceia, que você lembre que você é Deus, mas não tem capacidade de salvar ninguém, mas de distribuir a justiça e o amor do Evangelho com as duas mãos. E lembrar que o Deus encarnado morreu na cruz para resolver o teu problema da injustiça. E que quando você e eu terminarmos de celebrar em lembrança daquilo que ocorreu na cruz do Calvário, que o Espírito de Deus traga à sua memória os momentos em que você se achou uma divindade,
e julgou motivado pelo egoísmo, julgou motivado por uma falsa percepção, e por isso agiu mal, por isso tem sido escravo das emoções. O Senhor nos reúne em tribunal nessa manhã, para que os nossos fundamentos não sejam abalados, para que possamos de fato, de verdade, ser deuses, mas não segundo o nosso critério, mas o critério da misericórdia e da graça. Tomamos todos e participemos do pão e do vinho que representa o sangue do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, por tamanha misericórdia de nos tratar como extensão do Senhor. Que absurdo da graça. O nosso abraço pode ser o abraço do Senhor, nosso sorriso, o sorriso do Senhor, aquele sorriso que traz confiança, que encoraja, aquele olhar, Pai, que é meigo, que encoraja, que traz ânimo, Senhor. Todos nós aqui, Senhor, queremos, Pai, ser deuses, mas nos ajuda, Senhor, para não nos autoexaltarmos, que todos sejamos deuses um dos outros, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, que sempre está disposto a nos corrigir, que sempre está disposto a nos tratar como filhos, para a glória do Teu nome.